É muito fácil sentar numa cadeira aqui e julgar Jonas. Se eu fizer aqui um julgamento essa noite desse profeta que não foi onde Deus queria, que não queria fazer o que Deus queria, se eu fizer um julgamento aqui essa noite, eu tenho certeza que nós condenaríamos Jonas, e eu teria bons argumentos se eu fosse um promotor. Eu teria bons argumentos para condenar. Mas o fato é que Jonas, no livro inteiro, o problema dele, ele viveu o dilema de todos nós, irmãos. É a vontade de Deus ou a minha? Jonas não queria ver os ninivitas salvos por uma única questão. Humanamente falando, eles eram pessoas abomináveis mesmo. E uma coisa que Jonas não entendia, e eu sei que você é muito inteligente, você entende, eu não entendo, eu e Jonas não entendemos, você é inteligente, você entende, é como Deus consegue amar os abomináveis, como Deus consegue amar aqueles que não merecem amor, aqueles que não merecem graça, que não merecem perdão, que não merecem relacionamento, que não merecem investimento. Era isso que o Jonas não entendia, é isso que eu não entendo. Eu espero que você consiga entender. Quando digo não entendo, eu não estou falando de lógica apenas, estou falando de conseguir absorver isso na minha vida. Estou falando em viver essa verdade, olhando para todas as pessoas como, olha, está aí alguém que Deus quer salvar. Olhando para os meus piores inimigos, eu não sei se eu os tenho, mas deve ter alguém que me acha inimigo, dizendo, puxa, está aí alguém que Deus poderia salvar. Mas Jonas não tinha esse entendimento. Nós vamos ler e ver o que o texto conta para a gente sobre esse final de livro de Jonas. Ele diz assim: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas queria morrer porque Deus salvou os ninivitas. Vamos continuar. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Eu fico impressionado, irmãos, esse carinho de Deus de ainda dialogar com ele. Eu falaria para Jonas: Jonas, vai se trancar no quarto. Se fosse um filho meu, sai da minha frente. Mas Deus começa a conversar com ele com carinho ainda. Ô Jonas, pensa direitinho aí. É mais ou menos assim aqui no hebraico. Ô Jonas, pensa direitinho aí. Você tem algum motivo para essa raiva, para essa fúria? E aí o texto continua, versículo 5, vamos lá? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas aqui constrói tipo uma arquibancada, ele quer ver a cidade destruída ainda, ele não desistiu dessa ideia. Bichinho era teimoso, né? Mas ele constrói ali um lugar. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar-lhe sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou a morte e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Pela segunda vez, para mim seria melhor morrer do que viver. Versículo 9, mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso e a ponto de querer morrer. Jonas aqui muito, né? Parece aquelas crianças mimadas. Tenho, e estou furioso e quero morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha apodado e nem tenha a feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita e a mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o livro de Jonas termina com uma pergunta interessante. Deus deixa uma pergunta para Jonas e deixa uma pergunta para a gente. Bom, irmão, Jonas queria morrer, e em contraste, agora encontrando perdão em Deus, os ninivitas queriam viver. Se você voltar um pouquinho lá no capítulo 3, versículo 5, você vai perceber que os ninivitas fizeram tudo o que era possível para resolver o problema com Deus. Volta lá comigo. Diz assim o capítulo 3, versículo 5: os ninivitas creram em Deus,
proclamaram jejuns, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Enquanto Jonas queria morrer, os ninivitas queriam viver. E isso mostra esses extremos muito interessantes. Aquele que dizia conhecer a Deus, aquele que dizia servir a Deus, aquele que dizia respeitar os propósitos de Deus, aquele que dizia respeitar a vontade de Deus, quando Deus o contraria, ele prefere morrer. E na verdade o Jonas é muito parecido com a gente, porque eu quero que você fale de verdade aí. Você gosta de ser contrariado por Deus? Você gosta de ser contrariado por Deus? Quando a tua vontade não acontece do jeito que você imaginou, quando as coisas vão por um caminho diferente do que você queria, quando a vida te leva a rumos que você nunca imaginou, eu duvido que isso seja uma coisa tranquila para você. Interessante essa bipolaridade de Jonas, e Jonas é muito parecido com a gente. Ele se alegra ao extremo quando nasce uma planta. Vocês perceberam aí no texto? Finalzinho do versículo 6, você está com a sua Bíblia aberta? Jonas ficou muito alegre com uma plantinha e queria morrer quando essa plantinha se foi. E eu fico pensando que Jonas vivia essa bipolaridade do homem de hoje, alegrias extremas, tristezas extremas. Um homem Jonas, um homem pós-moderno, um homem nós, um homem Jonas, muito sem equilíbrio, não é verdade? Quem aqui já foi para o quarto quando adolescente? Adolescente é bem assim, eu quero morrer. Quem já passou por isso? Um adolescente a gente até aceita, não por muito tempo. A gente deixa ficar uns 10 minutos lá, depois a gente entra no quarto lá para resolver o problema com ele. Mas um adulto cheio de bipolaridade, cheio de sentimentos diversos, cheio de ideias ideias que se chocam, isso não é possível. E Jonas, ele fica muito irado, ele perde toda a razão, porque ele se envolve com as emoções dos seus extremos. Jonas aqui estava muito dirigido pelas emoções, muito emotivo, numa situação muito complexa. E ele deseja a morte em toda essa tristeza. Mas irmãos, ele começa um diálogo com Deus. Na verdade, Deus um diálogo com ele. E é interessante que Deus faz uma pergunta para Jonas, que eu não sei você, mas eu gostaria que toda vez que eu tivesse sentimentos, emoções equivocadas, toda vez que eu estivesse num caminho errado, eu gostaria que Deus aparecesse para mim, para conversar comigo, e fizesse a pergunta para mim que fez a Jonas. Deus faz a pergunta o seguinte: Jonas, é justo essa tua ira? É justo esse teu sofrimento? Na vida, irmãos, nós temos caminhado muito tempo, eu tenho caminhado muito tempo com pessoas. E às vezes, irmãos, as pessoas trazem dor de 20, 30 anos. De 20 e 30 anos. E deixam isso continuar incomodando a sua vida, dominando a sua vida, sem nunca ter resolvido a questão, sem nunca ter conversado com essa emoção, sem nunca ter feito o que Jonas não queria fazer com o ninivita, porque no geral essas dores são com pessoas. E como é que se resolve a dor com pessoas? Como é que se resolve? Começa com per, acaba com dão. A gente resolve os problemas com as pessoas perdoando, ou nos perdoando. Traí alguém, feri alguém, fiz algo que não era legal com alguém. Dá para pegar a máquina do tempo, voltar lá atrás, resolver? Não dá. Então preciso me perdoar, preciso acertar com Deus, preciso acertar com a pessoa e preciso caminhar a vida. Mas em sua teimosia, o profeta tenta legitimar o seu caos emocional, a sua convicção. Ele tenta dizer que está certo de ficar com raiva, de manhã ter uma planta e à noite essa planta secar. Ele tenta dizer para Deus que os sentimentos dele são corretos. E é muito legal, porque o que Jonas fez há tanto tempo atrás, o homem continua fazendo, tentando legitimar as suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos. E eu já ouvi muito isso. Eu ouço muito assim: pastor, eu não consigo perdoar, por exemplo. Quem já ouviu alguém dizer isso? E aí a gente lembra que o Espírito Santo ministra isso no nosso coração. A gente lembra que perdão, por exemplo, é uma decisão. A gente lembra que a gente pode deixar para trás. É legítimo buscar reparação? É legítimo. Mas não resolveu na reparação? Toca a vida. É interessante que eu fico pensando
nessa conversa de Deus com Jonas, e Jonas não arreda o pé das suas convicções. E o que era? Eu quero que Deus destrua o ninivita. E Deus está tentando mostrar para ele que ele conseguia se preocupar com a plantinha, mas não conseguia se preocupar com as pessoas. O mundo não está um pouco assim? Meu Deus, a planta morreu, mas o vizinho morreu, e você nunca falou de Jesus para ele, mas está preocupado com a planta. Meu Deus, o meu pet, tem que se preocupar com o pet? Tem que se preocupar com o pet, mas tem que se preocupar com as pessoas que estão lá no seu prédio também. Jonas, ele queria que as coisas fossem do jeito dele, queria tudo para si, não queria olhar o outro, a dor do outro, o problema do outro, não queria ver Deus chegando ao outro. E aqui, irmãos, qual era a situação de Jonas para mim? A situação de Jonas nesse momento para mim era de total cegueira espiritual. Eu não conseguia lidar com Deus perdoador. Eu já vi gente na igreja com esse problema, sabia? Pastor, se aquele meu cunhado que mexeu comigo em 2015 vier para essa igreja, eu vou embora. Ou eu, ou ele. Já ouvi de um crente uma vez. Talvez a gente precise entender o que Jonas não entendeu também. É que Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus resolve as coisas. E a gente precisa também ser parecido com Deus. É mais ou menos o seguinte, irmãos: você é servo de Deus? Jonas disse que era, capítulo 1. Você é servo de Deus? Sim, você precisa ser parecido com Ele. Eu preciso ver atributos de Deus na sua vida. Eu preciso ver Deus em você. Eu preciso ver Deus caminhando contigo. A matemática é essa. Fora disso não existe cristianismo. Os atributos de Deus precisam ser encontrados em nós. E Jonas, ele não consegue refletir Deus na vida dele. Ficou com a dureza do próprio coração. Mas eu vejo Jonas também vivendo resultados dos seus erros. Vamos lembrar de quais? Ele teve um sono esquisito naquele barco no meio de uma tempestade. Imagina o barco balançando e Jonas dormindo. Um sono esquisito. Sei lá se era depressão, não sei. Um sono esquisito. Depois ele foi jogado para fora do barco. Depois ele foi engolido por um grande peixe. Depois ele foi cuspido, o texto diz, literalmente no hebraico, cuspido no mar. Depois ele prega um sermão de uma linha: Deus vai destruir vocês. Depois ele senta para ver tudo isso acontecer. Nasce uma planta, a planta morre. E agora ele termina o momento, esse enredo, conversando com Deus, irado, nervoso, bravo, e sem querer abrir o coração para que Deus o ensinasse e trabalhasse no coração dele. Eu fiquei pensando na pedagogia de Deus, e eu comecei a lembrar. Você consegue fazer uma reflexão da sua vida? Eu comecei a lembrar as tantas vezes que Deus me ensinou através de situações. Comecei a lembrar de tantas. E ao lembrar, eu louvei a Deus pelos dias que Deus me ensinou, mesmo no sofrimento, pelos dias que Ele me levou por caminhos difíceis, pelos dias que as situações não saíram do jeito que eu queria, mas elas serviram para o meu aprendizado. Mas ele precisava também aprender como Deus vê as coisas. E Deus dá um resumo de como Ele vê as coisas lá em Isaías 55, 8 e 9. Porque diz assim o texto: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus está ensinando ali? Eu salvo quem eu quiser, eu faço do jeito que eu quero. Você é incapaz de me entender, você é muito pequeno, homem, para entender os meus propósitos e planos. É o que Deus está ensinando, e é o que a gente precisa aprender. O que Jonas não podia imaginar de jeito nenhum é que o Filho de Deus viria ao mundo. Esse Deus que Jonas dizia amar, mandaria seu filho aqui no mundo. Jonas não podia imaginar direito que esse Filho de Deus iria caminhar com as pessoas, mas iria ser rechaçado pela multidão. Que esse Filho de Deus iria ouvir
Crucifica-o. Solte Barrabás, crucifica Jesus. E se não é justo salvar ninivitas, eu pergunto a vocês, é justo crucificar o Filho de Deus? Humanamente falando, é muito injusto. Mas Jonas também não podia imaginar que esse Jesus iria à cruz. E que na cruz, ele olharia para aquelas pessoas que estavam crucificando ele e diria o seguinte: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aquele que podia destruir, aquele que podia mandar um raio e acabar com tudo. Vocês estão achando que são mais fortes do que eu e que podem me matar? Acabou o oxigênio, acabou o mundo. Mas ele morre naquela cruz em nosso lugar, o que é injusto demais. Mas mais do que isso, ele perdoa os seus algozes. Ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo combina com a última frase do livro de Jonas. Deus diz: como eu não vou ter misericórdia de quem não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Olha que lindo, que conexão. Eles não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Eles não sabem que eles estão crucificando. E o mundo está assim, com pessoas que não sabem o que estão fazendo. E nós somos os sinalizadores desse amor de Deus. Nós que temos que dizer: olha, você precisa de Jesus, você precisa de salvação. Eu quero te amar como Jesus te amou, te perdoar como Jesus te perdoou, para que você reconheça em mim o Filho de Deus. Contudo, versículo 11, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E eu deixaria uma frase para reflexão, um desafio. Tenha pena de quem Deus tem pena. Entende o que eu estou dizendo?